Salve, salve família Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e vamos aqui reagir a mais um cortezinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Já vou deixando os créditos ao canal ESPN. O programa é a linha de passe, sempre trazendo aquela notícia e informação do Vascão. Pessoal, pós-jogo, o que jogo foi esse? Que arbitragem? Vamos acompanhar aqui o que eu separei para vocês sobre a arbitragem. Brasil é um país muito P. Pessoal, vamos acompanhar aqui. Vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, porque sempre a gente vai estar aqui atrás de conteúdo e vai estar trazendo para vocês os melhores cortes falando do Vasco para vocês, entenderam? Então vou soltar aqui o conteúdo aqui para vocês acompanharem também. É o tronco. Eu até acho que o tronco podia estar já dentro do campo de ataque. Mas tinha o Guga do outro lado, que para mim não aparece nessa imagem. Que talvez não estivesse totalmente dentro do campo. Eu vi a imagem. Do Fluminense. Alguém tem que me convencer, tem que arrumar uma outra imem para que eu acredite que houve impedimento nessa jogada. Eu não vejo impedimento. Bem claro. Eu tenho outro ponto de vista. Claro. Por esse ângulo, eu teria que ser convencido. Como a marcação de campo foi de impedimento, eu precisaria do convencimento de que não houve o impedimento e por esse ângulo eu não vou... Paralaxe. Exato. Então essas questões de paralaxe e perspectiva, é impossível você mudar a decisão do campo com base nisso que a gente tem à disposição. E infelizmente a gente está muito longe de ter um impedimento semiautomático aqui. E a gente deveria, no mínimo, ter câmeras de posicionamento melhor, de qualidade melhor. Isso mata o VAR. Eu acho que assim... Não precisa ter VAR com a qualidade das imagens que a gente oferece. O problema, a gente vai ver que o problema da arbitragem hoje, ela está longe de ser apenas o árbitro de campo. Talvez o árbitro de campo, inclusive, seja o menor dos problemas. Eu sei que parece uma loucura falar isso, porque a arbitragem dele não foi boa, então não tô dizendo que ele fez uma boa arbitragem dentro de campo. Mas talvez a figura do árbitro dentro de campo seja o menor dos problemas. Porque, nesse caso, aí eu estou plenamente de acordo com o Léo. Pode ter havido um erro. Aliás, aqueles lances que, na dúvida, o assistente não levanta a bandeira, né? Existia essa... foi até o final do lance, o David completa. Existia essa orientação, até dele não, assim, na dúvida pro ataque, aquela história, né? De ir a mesma linha e tudo mais. Eu acho muito difícil que o assistente, estando onde está, tivesse uma convicção sobre o impedimento. Ele acaba marcando. Essa foi a decisão de campo. E a imagem do VAR é absolutamente inconclusiva. Porque você tem um VAR que serve para muito pouco. Pelo menos num lance como esse. Então, esse VAR não diz absolutamente nada. E eu até entendo o que o Léo está dizendo. Enfim, bom, a marcação do campo, eu até acho que não deveria ser. Mas a marcação do campo foi de impedimento. E a imagem do VAR não é capaz de dizer nada. Ela não é capaz de dizer que estava impedido, que não estava impedido. Então, ok, permanece... E o que disse a eles na cabine foi de impedimento. Então, exato. Como eu duvido que a posição do auxiliar permitisse que o auxiliar tivesse qualquer tipo de conclusão, o auxiliar tomou uma decisão. Tomou uma decisão sem ter conclusão nenhuma. Então, essa decisão, para mim, ela é... pouco relevante. E sabe qual que é o ponto para mim? A imagem, para mim, diz que não houve, sem convicção, eu não tenho certeza, mas eu não marcaria esse impedimento. Nesse jogo de hoje, e essa nem é uma questão da alçada do Bruno Mota, né? Essa é uma situação que ele está vendido. Isso que eu estou falando. Como, aliás, a jogada não é do judô, não é do árbitro. Não é um problema dele o pênalti absurdo que tentou se marcar, porque aquele pênalti... Né, com o Cano... Agora, a imagem. Vamos ver. Jean já dá deixa para um segundo lance, então. Envolvendo a arbitragem, ele é chamado no VAR. O Cano está na barreira, né? Tem a cobrança de falta do Payet. Aí também a gente não tem imagem frontal, né? Que talvez seria melhor. Mas ele está com os braços à frente do corpo. Então, eu concordo com o Jean, assim. Mandar o árbitro ao monitor é só causar mais problemas ao cara que já não estava conseguindo administrar o jogo. Exato. E esse é um problema de árbitro que não se complica só nas grandes decisões. Ele já estava se complicando o jogo inteiro. Basta a gente olhar, Léo, essa posição em que o Cano está agora, a gente vai ver a imagem do Cano com o braço assim, fechado na frente do corpo, é exatamente como ele está na hora da batida. Mas a bola não bate no meio do braço dele. Não teve uma levantadinha acima do ombro, de mãozinhas? Eu acho absurdo que se chame o árbitro para olhar o vídeo num lance como... Mas no futebol atual isso é pênalti. Não acho, não. Não acho também. Porque assim, para ser pênalti, ou você tem que falar que ele pôs a mão na bola de propósito. Que seja, ou ele tem que ter posto a mão na bola de propósito,
ou ele está aumentando a área do corpo de forma não natural. 90% dos pênaltis os jogadores não botaram a mão da bola de esse Tudo bem, pênalti então hoje, aí é a segunda opção. Esse lance hoje se marca pênalti. Então, É isso. Então, assim, porque Esse lance eu só marca tenho, a minha pênalti. única dúvida é marca se as mãos juntas do Cano não subiram, não estavam um pouquinho eu acima digo- do Subiram e ombro foram dele. pro lado. Porque Aí- quando ele aterriza, igual o Jean falou, ele aterriza assim. Se é no meio, eu não falo nada. A pergunta é, Eu ele tenho poderia dúvida. ter colocado... Eu não tenho essa convicção toda, não. Foi bem alta, não foi? Parecia estar acima do ombro. Ele um não pouco. poderia ter colocado a cabeça na bola? Mas para mim é um movimento de reflexo de proteger a cabeça. Não, você tem que estar com a área expandida, não dá, gente. Senão a gente, assim, se a gente começa a justificar Bem-vindo ao futebol atual. Não, então, mas é marcado. Miller, a gente não pode se a fazer bola não bate isso. no braço dele ali, ela bate Eu no não gosto da corpo. regra, mas é Não, regra. mas não pode falar bem-vindo ao futebol atual, porque senão a gente começa a difundir a ideia de que isso tem que ser marcado pênalti. No Brasil? Não dá pra difundir essa ideia. Acho que a gente tem que Lamento, seguir mas aquele é. caminho. Não gosto nem que Se a seja, gente mas é. concorda ou não, É isso. Não, mas... é irrelevante. Não, mas a isso questão aí não... Isso é. Eu discordo isso de é vocês que falta, isso é marcado pênalti Isso é qualquer falta ou não é falta? Sim, diante do futebol atual. Às vezes fala assim, não, isso não é falta. Então não é falta. Se isso é falta, tem que ser marcado. Prefiro até que não seja. Sim, o que eu acho... Mas o que eu futebol prefiro, todos atual, faz. Eu assim, prefiro que tanto se faz. marque eventualmente um pênalti como esse no futebol brasileiro, ok, eu tô de acordo com vocês. Eventualmente vai se marcar, porque no futebol brasileiro se Mas marca assim- de tudo. Em algum jogo da Premier League, ou mesmo do Campeonato Espanhol, do Campeonato Italiano, ninguém vai marcar um pênalti como esse. Ninguém vai marcar com o cara aqui. Pode estar aqui, pode mas estar aqui. a pode imagem estar... de frente tem uma mãozinha aqui. Eu acho que ela não tá. gente, Eu acho que a imagem, se tivesse no meio do corpo, a bola fosse no peito, Aqui, ó. lá Então, vocês perfeito, querem mas que a o cara bola não comece é. a Onde ela assaltar tava, com o braço ela- pra trás na barreira. Eu achei que o Mas para árbitro... entender, você acha que ele pôs a mão na bola de propósito? Eu acho que foi um reflexo. Um reflexo. Ele está Reflexo. aqui e ele faz assim. Um reflexo. Eu não. Ele- E faz um movimento que, infelizmente, o futebol não permite. Eu não entendo nem que Que foi é natural, deliberado, mas nem não que foi permite. deliberado, nem que ele ampliou o espaço do corpo. Então, eu acho que a decisão do árbitro foi a correta. Eu tô com o Léo também. Tô com o Léo e acho que é um absurdo. O mais absurdo de tudo é o VAR chamar. Aqui, ó. É o mais absurdo de tudo é o VAR chamar. Então, mas, Paulo, ele... Tem uma foto, Ele- tem uma foto sim. no momento em que a bola Primeiro que toca. eu odeio frames, mas assim... segredinho, hein? Ele Odeio tá frames. aqui... Jean, o hater dos frames. Não, eu odeio frame. Porque no frame você justifica tudo. Tem né? razão, às vezes Todo sim, mas nesse torcedor caso vai vale. Mas eu acho que conseguir nesse caso Nesse vale. caso Nesse vale. caso. O frame, Deixa eu ver, eu provo que o time jogou sem goleiro. Pega o exato. frame sem Jean, goleiro e faz. jogou olhando sem. aqui, Não, pênalti com P maiúsculo. não, que vocês estão, mano. Olha aí, é Vitor Miller falando isso. Eu acho que eu não sou muito fã de pênaltis, hein? Vocês estão, Pênalti pra mim é uma coisa Mas séria. ele, assim, eu acho que ele foi bem corajoso de chegar lá e peitar o VAR, o que tem sido, o que é raro acontecer. Talvez isso aconteça mais uma ou duas vezes no futebol brasileiro até o final do ano, porque hoje quem está dominando a arbitragem é o VAR. Os árbitros não são muito frágeis, tem uma vaga ideia sobre o jogo e o VAR é que administra tudo. Tô curioso pra saber o que o chamou... VAR achou das expulsões do então, Verdão isso é uma e do grande Thiago, questão. por exemplo. Porque, assim, Ali... o que eles conversaram ali? Porque o Medel fica desesperado, falando, cara, conversa com o cara aí, vê se me explica por que eu fui expulso. O que é... O Mendel tava inconformado num nível. O que a gente... Fala porque o Medel já foi expulso algumas vezes, e normalmente com razão. Razão. Foi completamente aleatório. As expulsões foram O que a gente, completamente o aleatórias. que o VAR não tem observado, a gente quando falar de São Paulo e Santos vai entrar nisso, é algo que a decisão do campo, na maioria das vezes que o VAR chama o árbitro, ela tem que ser respeitada, porque não é algo que o árbitro não viu, é algo que o árbitro analisou e tomou uma decisão. Mas a maioria das vezes ela é mudada. O VAR A está... maioria das vezes. o VAR está reapitando Quase o jogo. todas, pra ser direto. Sim, reapitar o jogo é errado. Mas foge do básico do protocolo, que é o princípio Exato. do erro claro e E assim, É o erro claro. O VAR serve pra pressionar o árbitro pra mudar a decisão aqui. Por isso que assim, a Serve pra própria analisar. discussão E foi o que esse ele lance fez. gerou... Foi o que o árbitro fez. Ele falou assim: eu decidi no campo, eu vi isso. Exato. Fico porque com não essa é- imagem. Porque você pode até achar que foi pênalti como vocês acham. Agora, não é um erro claro e manifesto, quer dizer, não justificaria a Tudo. chamada do VAR. Reapitar todas as E o jogadas. VAR, ele Jean, funciona na- dessa maneira. Na essência, o VAR deveria ser, é um auxiliar. Então o árbitro tem que ir lá, olhar e tomar uma decisão. Olha de novo, tome sua decisão. Aqui já está imposta uma situação Mas por contrária. quê? O árbitro, vá lá e veja porque nós discordamos da sua decisão. Eu só não acho o maior, Mude sua decisão, tá implícito. eu só não acho o maior absurdo do mundo ele ter ido ao VAR se realmente o que ele disse pro VAR foi: eu não vi que a bola bateu na mão.
Se ele então é melhor você ver porque para você interpretar. Perfeito. Né? Aí eu acho justo que ele tome a decisão. Mas acho muito difícil que ele não tenha visto. Você viu que tocou que ele tirou com a mão essa bola? Você não estou sabendo disso. Aí vai pro VAR. Aí justificaria. Mas é muito pouco provável que ele não tenha visto isso. De acordo. E outra coisa, eu acho que assim, aqui se muda sempre, quer dizer, se muda porque assim, em geral é o que o Paulo falou, a decisão do VAR é a decisão que prevalece num percentual até maior do que a gente vê lá fora, embora lá fora também seja assim. Porque eu acho que no fim das contas, o que acontece? O árbitro, na hora que ele é chamado, ele tem uma decisão já, pelo menos na teoria. Se o árbitro de vídeo estiver cumprindo a regra, ele está chamando o árbitro de campo porque ele acha que a decisão tomada em campo foi equivocada. Sim. Então, de alguma maneira, o árbitro ele se sente respaldado pela decisão do árbitro de vídeo na hora que ele toma a mesma decisão que o árbitro de vídeo. Então, é muito raro o árbitro não acatar aquilo que o árbitro de vídeo falou. Porque ele divide. Estamos juntos, ele divide. Exato. Mas hoje eu acho que nesse lance ele foi... Eu imagino o ser humano, o árbitro, quando ele está correndo para o VAR. O raciocínio deveria ser o seguinte: vou rever. Livre de qualquer ideia fixa. Viu o lance de campo, rever no VAR e toma decisão. Mas nesse caso, o Bruno Ribeiro fez isso. Fez isso hoje. Mas em regra, o que o árbitro faz é: acho que estou errado. Será que eu errei? Não, mas não é ele deve pensar isso quando entra pro VAR, o árbitro brasileiro. Eu acho que não é nem eu acho que estou errado. É assim, você viu o jogo do Morumbi hoje? Não, eu já tenho alguém que diz uma coisa. Então eu vou junto com esse cara que já diz alguma coisa, porque aí eu estou dividindo essa decisão. Estou respaldado pela imagem. Estou respaldado com o que o cara viu lá em cima. Agora, então você tem que ter muita personalidade para ir contra um chamado do VAR. E por isso que muitas vezes a gente não tem, né? E tem algo que transcende o VAR, gente, que é a administração do jogo em si. Então. Então é isso, né, torcida? Esse cortezinho que eu queria trazer para vocês. Pessoal, esse lance do VAR é muito delicado, cara. Aonde que a CBF, onde que a federação arruma esses tipos de árbitros? O VAR chamou porque tem algo de errado. E o árbitro de campo, o juiz de campo, permaneceu com a sua decisão. Igual nos comentários. Se a gente chamou porque a gente discorda da sua decisão, árbitro de campo. Então, se a gente chamou, é para você dar uma analisada. E o árbitro decidiu dar o escanteio, não decidiu dar mão. Cara, o Vasco mais uma vez prejudicado aí pela arbitragem. E infelizmente aí a gente vai ter que lutar contra isso aí. Mas isso já foi 2 árbitros que já foi expulso aí, que não apita mais jogos do Vasco da Gama. E nesses clássicos de gigantes aí contra o Fluminense, que tem o VAR, né? Que aqueles outros que a gente foi prejudicado não tinha VAR. E esse aqui é um VAR, o árbitro mesmo assim interferiu. Pessoal, é muito errado isso. É muito errado isso. Pedrinho, vamos agir. Ramon, vamos agir. Lúcio, vamos agir. Pessoal, não tá fácil, não tá fácil. A gente vai brigar dentro de campo para fazer o melhor futebol. Mas os árbitros toda vez essa palhaçada. Muita sacanagem o que acontece aí dentro de campo com esses árbitros aí sempre interferindo aí em decisão que sempre prejudica o Vasco. Não é aquela tipo, é a favor do Vasco, mas sim só prejudicando o Vasco. O Vasco sempre sai prejudicado. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever. Você que ainda não é inscrito, dá uma moralzinha no like e deixa o seu comentário também, valeu? Que nos ajuda muito. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.